capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versos 18 em diante. Filipenses capítulo 2, na verdade, é dos versos 12 ao 18. Farei a leitura do texto e os irmãos acompanhem em suas Bíblias esse texto, a leitura do texto sagrado. Filipenses capítulo 2, versos 12 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar. Senhor, fale conosco nessa noite. Instrua-nos, ó Pai, na Tua palavra, para que nós possamos entendê-la e aplicá-la ao nosso coração, pondo em prática, ó Deus, no nosso dia a dia. Abra o nosso entendimento nessa noite, abra o nosso coração para receber a Tua santa palavra. E use a minha vida como instrumento, ó Deus, nessa noite, que eu não fale de mim mesmo, mas apenas do Teu Santo Espírito. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Quem você é? Quem você realmente é? Um autor, ele diz o seguinte: seu ideal é o que você gostaria de ser. A sua reputação é o que as pessoas dizem que você é. E o seu caráter é o que você realmente é. É um autor que diz essas frases. O ideal, talvez, é aquilo que você almeja alcançar, almeja ser. A sua reputação é aquilo que as pessoas olham para você e entendem que você é. E o caráter é aquilo que de fato você é na realidade. A carta aos Filipenses é uma carta muito conhecida, é uma carta curtinha, é uma carta que nos traz inúmeros ensinamentos, é uma carta muito bonita, muito bem escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Filipos, igreja que ele fundou na sua viagem, na sua segunda viagem missionária. Essa viagem começa naquela famosa visão de Paulo da Macedônia. Depois ele vai até Filipos, ali ele se encontra com Lídia, ele é preso, encontra-se com o carcereiro e toda aquela história que os irmãos já conhecem. A palavra que aparece fortemente na carta aos Filipenses é a palavra alegria, ou palavras correlacionadas, palavras que têm a ver com o sentido de alegria, contentamento, se alegrar e etc. Palavras que trazem essa ideia. Era uma igreja muito querida por Paulo, uma igreja que estava ajudando Paulo, uma igreja que contribuía com o ministério de Paulo, e nós sabemos o contexto em que ela foi escrita. Paulo estava na prisão. E é por isso que essa carta, ela se torna mais fantástica ainda quando nós pensamos nessa ideia de que Paulo, preso, chama para uma vida de contentamento, de alegria. Esse é o ponto que Paulo vai trabalhar. E se você olhar na sua Bíblia,
nesse texto aqui, você vai perceber que essa palavra alegria, ou palavras parecidas com ela, vai aparecer mais ou menos 16 vezes nesses poucos capítulos da carta de Filipenses. É um foco muito grande nessa carta. Agora, no texto em que nós lemos a parte inicial aqui no início do nosso culto, na liturgia. Paulo começa o capítulo 2 mostrando a ideia e chamando a igreja de Filipos a uma unidade. Nós vamos encontrar na igreja de Filipos alguns ruídos, alguns problemas de relacionamentos, tanto que lá no capítulo 4 Paulo vai tratar com duas pessoas que estavam vivendo nesse sentido, Evódia e Sintique, estavam tendo alguns problemas, alguns conflitos relacionados a questões da igreja. Então Paulo, aqui, ele vai chamar a igreja a uma vida de comunhão, de unidade, mas não no sentido de que nós temos que pensar igual a todos os outros, porque nós somos diferentes e pensamos diferentes, mas naquilo que é o nosso propósito maior, que é glorificar a Deus, que é fazer o nome de Jesus conhecido, a igreja tem que caminhar em unidade. E esse é o ponto que Paulo vai trabalhar aqui no capítulo de número 2. E quando Paulo faz essa exortação, Paulo logo em seguida dá um exemplo, e Paulo trabalha muito isso nas suas cartas. No início aqui de Filipenses, Paulo ele faz um pouquinho do inverso. No capítulo 1, nos versos 12 em diante até o 26, Paulo traz o seu exemplo. Paulo fala daquilo que ele fez, do seu trabalho, do desenvolvimento do evangelho, porque a preocupação da igreja era: como que o evangelho vai andar se o nosso líder, se o nosso mestre, se o nosso missionário está preso? E aí Paulo vai mostrar o seu exemplo, dizendo que não é o fato dele estar preso que vai parar o evangelho. E ele ainda dá o exemplo da guarda pretoriana, que era aquela guarda que cuidava dele ali das prisões, da prisão dele ali, que mesmo preso ele continuava pregando o evangelho. E logo em seguida a esse exemplo dele, Paulo chama e dá uma exortação à igreja, chamando eles para ficarem firmados no propósito, no espírito, na luta, na sua alma, lutando pela fé evangélica, vivendo de modo digno do evangelho e tudo mais. No capítulo 2, Paulo faz uma inversão. Ele traz a exortação, a necessidade de estar vivendo em unidade, a necessidade de estarem juntos ainda nessa fé, pensando nesse sentido, e logo em seguida Paulo traz um exemplo. E agora não mais o seu próprio exemplo, mas o exemplo daquele que une a igreja, daquele que deve trazer esta unidade à igreja, Jesus Cristo. E aí Paulo descreve aqui uma descrição belíssima, teológica, da humilhação de Jesus, os seus estágios de humilhação, e também da sua exaltação. E ele vai mostrar que a igreja, ela só vive em união, ela só tem condições de pensar em unidade, pelo fato de que ela está ligada àquele que é o Senhor e aquele que une a igreja, que se humilhou, que se entregou, que se esvaziou, que veio ao mundo, que viveu como um de nós, que morreu naquela cruz, que foi humilhado, e toda aquela história que nós já conhecemos, e que depois ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus agora, esperando o dia em que Ele mesmo vai voltar em glória para buscar a igreja. Então é Ele que une a igreja. A nossa união como igreja, ela não deve estar no fato de que nós gostamos apenas uns dos outros. A nossa união como igreja não deve estar apenas em gostos particulares, em afeições de cada um de nós. Mas a nossa união como igreja, ela está em Cristo Jesus. É Ele que deve nos unir, é Ele que deve trazer a verdadeira unidade para a igreja.
É no nome dele que nós devemos estar unidos. E aí logo em seguida, Paulo, concluindo aqui, ainda o seu pensamento, Paulo chama a igreja para que viva naquilo que é a fé cristã. Vivendo em unidade, olhando para o exemplo de Cristo e colocando em prática os seus ensinamentos. Nós somos chamados a viver como verdadeiros cristãos, como verdadeiros servos do Senhor Jesus. Quem você realmente é? Quem você está espelhando na sua vida? Cristo ou você mesmo? O desejo de Paulo, nós vemos nas suas epístolas, que era que ele diminua e que Cristo cresça. O desejo é que ele se esvaziasse cada vez mais dele e que Cristo resplandecesse na vida dele. Paulo entendia a necessidade que ele tinha de expressar esse caráter. Como nós podemos expressar esse caráter de Cristo? É isso que eu quero responder nessa noite, olhando para esse texto. Nós vamos ver algumas evidências nesse texto de um caráter genuinamente cristão. Pensando que o caráter é aquilo que nós realmente somos. É um ideal que nós precisamos alcançar, de ser parecido com Jesus. Também tem a ver com a nossa reputação, porque as pessoas têm que olhar para nós e ver em nós o caráter de Cristo. Mas é a nossa realidade, é aquilo que nós somos no dia a dia. Quem você realmente é. A primeira evidência que o texto nos mostra, nós encontramos nos versos 12 e 13. Leiam comigo o verso 12 apenas. Vamos ler juntos, verso 12 de Filipenses 2. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Bom, primeira evidência de um caráter genuinamente cristão é que nós aperfeiçoamos a nossa salvação. E aí eu vou explicar o que significa isso. Qual o sentido de aperfeiçoar a salvação? O texto vai nos mostrar, e Paulo vai dizer assim, amados meus. Paulo ele sempre tinha esse jeito, em alguns momentos, carinhoso com a igreja. Paulo está se dirigindo à igreja. Paulo está se dirigindo ao povo de Deus. Então, quando nós pensamos nesse caráter cristão, quando nós pensamos em evidências para que nós desenvolvamos e tenhamos esse caráter cristão, nós estamos pensando que Paulo está se dirigindo aqui, em primeiro lugar, à igreja. Porque a igreja precisa desenvolver esse caráter. Porque a igreja precisa ter esse caráter cristão. E para isso, a igreja precisa aperfeiçoar a sua salvação, crescer cada dia mais. O que acontece muitas vezes, meus irmãos, é que nós nos acomodamos. O que acontece muitas vezes é que nós achamos que o dia da nossa conversão ou o dia da nossa profissão de fé é suficiente e ponto final. E nós nos esquecemos que a nossa caminhada cristã, ela envolve até o dia da nossa morte. E nós nos esquecemos que precisamos aperfeiçoar a nossa salvação até o dia que Jesus vai nos chamar. Seja para a vida eterna com Ele, na sua segunda vinda, se nós não tivermos morrido até lá, ou seja, para a nossa morte mesmo. Nós temos que lembrar que essa evidência, ela deve ser feita dia após
dia? Como que nós aperfeiçoamos a nossa salvação? E o interesse de Paulo aqui é que não só na frente dele, eles tinham que demonstrar isso também na ausência dele. Nós não devemos demonstrar a nossa salvação apenas na frente das pessoas, apenas na frente do pastor ou da liderança da igreja e tudo mais, mas nós devemos mostrar a nossa salvação onde nós estivermos. É isso que vai mostrar o nosso caráter. Porque se eu mostro a minha salvação apenas na frente das pessoas, eu estou vivendo mais uma reputação de aparência. Porque as pessoas estão vendo ali naquele momento, mas logo em seguida eu não tenho que me preocupar mais. Em todos os momentos da nossa vida, isso deve ficar claro para nós. E aí você pode pensar, mas o que significa isso, pastor? Aperfeiçoar a salvação? Salvação não é só uma coisa? Salvação não é um momento que Jesus nos alcançou? Mas a Escritura, ela se refere à salvação com alguns sentidos. Esse sentido mesmo, que é o de justificação, que é aquele momento em que você foi alcançado, foi justificado, que envolve também a sua conversão, que nós chamamos de encontro com Jesus, que Jesus transformou a sua vida. Mas a salvação também, ela é referenciada na Escritura, e ela é chamada, ela é entendida como a santificação, que é um processo de crescimento. E ela também tem ligação com a glorificação, que é quando ela vai ser concluída e nós estaremos com o Senhor eternamente. Quando Paulo fala que eles deveriam aperfeiçoar a salvação, Paulo está se referindo à vida de santidade. Paulo está se referindo à necessidade deles de viverem uma vida que agrade a Deus, a viverem uma vida de obediência ao Senhor, de obediência à palavra de Deus, de obediência àquilo que Deus requer de cada um de nós como parte do seu povo. É aquela famosa expressão que nós ouvimos vezes em vezes aqui na igreja: é matar um leão por dia. É que cada dia nós temos que lutar para uma vida de santidade. Cada dia nós precisamos lutar para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Cada dia nós precisamos lutar para que o nosso caráter seja o caráter de Cristo e não o nosso necessariamente. É nesse sentido que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Como está a sua vida de santificação? Nós temos desenvolvido um caráter genuinamente cristão? Pare e pense um pouco. Reflita naquilo que talvez seja o seu calcanhar de Aquiles, que talvez seja aquilo que tem te dificultado a desenvolver esse caráter cristão, aquilo que talvez tenha dificultado você a aperfeiçoar a sua salvação, a viver uma vida de santidade, porque diferente do que muitas pessoas pensam, o dia da nossa conversão, batismo, profissão de fé, é o dia do nosso começo, não é o fim, é o começo, porque é quando nós vamos começar essa luta pela santificação. Esse processo que só vai terminar ou na sua morte ou se Jesus voltar. E Paulo diz que esse desenvolvimento, ele não pode ser de qualquer maneira. Ele deve ser feito com temor e tremor. Seriedade. Deus não está brincando de ter um povo, assim como nós não podemos brincar de ser crentes. Em alguns momentos na Escritura, nós vemos algumas ações de Deus que são pedagógicas. Quando Deus mata Nadab e Abiú, por exemplo, Deus ensina ali que a gente não deve adorá-lo de qualquer maneira. Eles tentaram adorá-lo com algum fogo estranho, contrário àquilo que Deus havia mandado, Deus foi lá e fulminou eles. Ananias e Safira também nos ensina
que mesmo quando nós queremos ofertar ou fazer alguma coisa ao Senhor, também não podemos fazer de qualquer maneira. Eles fizeram, eles mentiram, Deus foi lá e puniu. Ser servo de Deus, ser crente, não é fácil. Ter um caráter cristão envolve dificuldades, envolve lutas, envolve suor, para que nós possamos ter isso aqui. Mas a boa notícia está no verso 13. Deus é quem efetua em vós o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Nós não estamos sozinhos nesse processo, meus irmãos. Deus nos auxilia. Deus está conosco na nossa caminhada cristã. Deus está conosco nos ajudando a aperfeiçoar a nossa salvação. Deus está conosco nos capacitando a evidenciar e a buscar um caráter que vai agradá-lo, conforme Ele espera de cada um de nós. Jesus usa uma ilustração em João capítulo 15 da videira. Ele se coloca como a videira verdadeira e nós como seus ramos. Para que tenhamos e demos frutos, nós precisamos estar agarrados na videira. E ao estarmos agarrados na videira, nós teremos condições de dar frutos, de vivenciar a salvação, de nos aperfeiçoar cada vez mais como servos verdadeiros do Senhor Jesus. É uma luta constante e diária. Mas não desanima. Deus vai nos ajudando, Deus nos capacita, mas nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de viver conforme Cristo quer de nós, de evidenciar um caráter de Cristo em nossa vida, caminhando cada dia mais para que nós estejamos firmados no Senhor Jesus. A segunda evidência que o texto nos mostra está nos versos 14 a 17. Vamos ler apenas o 14 e vocês já vão entender qual é a segunda evidência. Vamos juntos? Fazei. A segunda evidência é essa. Afastar das murmurações e das contendas. Bom, se Paulo escreve isso para a igreja de Filipos, provavelmente algumas coisas estavam acontecendo na igreja que tivesse a necessidade de Paulo instruí-los e exortá-los. E nós vamos ver que de fato estava, porque no capítulo 2, no início, Paulo vai falar isso, vai falar, olha, tenhais o mesmo amor, estejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não faça nada por partidarismo, vanglória, mas com humildade. E lá no capítulo 4, o famoso texto de Evódia e Sintique, que estavam tendo alguns atritos também. Meus irmãos, para que nós tenhamos um caráter cristão, algo que não pode fazer parte da nossa vida, murmurações e contendas. Murmuração é diferente de lamentação. Lamentação é quando você chora, quando você se entristece, quando você lamenta pela situação de alguém. Um exemplo é o próprio livro de Lamentações. Jeremias está entristecido, Jeremias chora e lamenta porque o povo estava em pecado contra Deus. E murmuração é quando você joga culpa tudo em Deus. Quando você não está satisfeito com nada, quando você reclama o tempo todo e nada está bom. Então são coisas diferentes. Na lamentação você chora, você lamenta, mas você entende que Deus não é o culpado.
O culpado é o homem e o seu coração endurecido. Na murmuração, você joga a culpa em Deus. Ah, tá vendo? Deus me deu isso aqui, aconteceu isso. Ó. Talvez você não fale isso tão claramente, mas internamente a murmuração, ela traz essa ideia. Sabe um bom exemplo disso? Até bíblico. Israel. Israel é um excelente exemplo daquilo que é a verdadeira murmuração. Eles já acabaram de sair do Egito e viram tudo aquilo que Deus fez. Mar abrindo, 10 pragas e tudo mais que eles viram no Egito, e eles começam a reclamar. Ah, o Senhor nos trouxe aqui para morrer de sede, para morrer de fome, para morrer nesse calor. Ah, o Senhor nos trouxe aqui para ser destruído pelos inimigos. Ah, nós queremos voltar para o Egito, que lá era melhor, porque lá nós tínhamos isso, tínhamos aquilo, e aqui nós não temos nada. Nós estamos nesse deserto. Ah, porque nós não vamos conseguir entrar na terra prometida, porque os povos que estão lá são poderosos, são grandiosos, e nós não vamos conseguir lutar contra eles. Ah, porque a água está acabando de novo, porque a comida, porque tem que comer esse pão todo dia. Então era uma constante murmuração. E a murmuração, meus irmãos, não faz parte de um caráter cristão. Nós temos experimentado isso um pouco em nossa casa. Às vezes o Pedro, ele age um pouco nesse sentido. Ele reclama de muitas coisas. E aí eu muitas vezes assim, paro e olho e vejo ele falando, e às vezes eu penso, gente, eu sou igualzinho também. Quantas vezes nós também reclamamos? Às vezes não externamos, mas na nossa cabeça está lotado de murmurações. É uma luta. Nós devemos lutar constantemente contra isso aqui. Porque a murmuração é algo que nos afasta de Deus. As contendas também nos afastam de Deus. Contendas aqui não está ligado a nós defendermos a fé, brigarmos por aquilo que é a verdade, aquilo que é a palavra, mas são contendas sem nenhum sentido, sem nenhum propósito, que só causam destruição e não trazem nenhum tipo de crescimento, que era o que estava acontecendo lá em Filipos, e que muitas vezes entra nas nossas igrejas. Brigas e contendas, discussões, que às vezes só têm o objetivo de destruir, e nunca de construir. Para nós termos um caráter verdadeiramente cristão, nós precisamos nos afastar disso aqui. Caso contrário, meus irmãos, nós seremos mais do mesmo. O texto continua dizendo assim, que, verso 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O objetivo de não vivermos nessas contendas e nessas murmurações é para que nós sejamos exemplo, para que o nosso caráter evidencie o caráter de Cristo, para que as pessoas lá fora possam olhar para nós e ver, nossa, fulano de tal é diferente, fulano de tal tem uma postura, tem uma vida, tem um caráter diferente, porque ele não vive nessas coisas que todos os outros fazem. Nós somos testemunhas, nós devemos ser luz, nós devemos ser sal, onde Deus nos colocou. O mundo é corrupto, o mundo está cheio disso aqui.
O mundo está cheio de contendas, de lutas, de brigas, pessoas querendo tomar o lugar umas das outras, pessoas querendo ter vantagens em certas coisas. O mundo está abarrotado de murmurações, de reclamações, de pessoas que nunca estão satisfeitas com nada. E por isso nós devemos ser diferentes. Eu não sei quantos de vocês aqui, mas eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que só sabem reclamar. Não tem coisa pior do que você conversar com uma pessoa que só reclama. Aí, no ano passado, naquela época de agosto, setembro, aquele calorão, aquele sol, aquelas ondas de calor e tudo mais, difíceis, e a gente viu muita gente falando, nossa, está precisando de chover, está reclamando e tal, e aí Deus manda chuva, aí reclama da chuva porque chove tantos dias seguidos, não para de chover, a casa, eu mesmo vou mofar, a casa vai mofar, e minha roupa vai mofar, minha comida vai mofar, e não sei mais o que, e cadê o sol? Cadê o sol? E agora voltou o calor, aí volta a reclamar de novo. E aí vai. Tem pessoas que nunca estão satisfeitas com nada. Você conversa com elas sobre algum assunto, só reclama, só fala mal, só te põe para baixo. Você pensa, gente, é a pior coisa do mundo, não tem nem como mais. É melhor eu me matar do que eu continuar a viver, ué. Porque tudo está ruim. Não tem uma coisinha boa. O trabalho não é bom, a família não é boa, os filhos não prestam, os irmãos não prestam, o pai e a mãe não ajudam, o trabalho só me persegue, o meu salário não é suficiente, e por aí vai. Então você pensa, pode enterrar então, porque não tem mais sentido de viver. Vocês estão rindo porque vocês sabem, vocês conhecem pessoas que eu estou falando, né? Espero que não sejam vocês que estão nessa situação aqui, porque aqueles murmuradores não evidenciam o caráter de Cristo. Vocês vão se lembrar que lá no deserto, quando eles voltam os espiões voltam lá de espionar a terra, os 12 que foram, vocês vão se lembrar que desses 12, 10 fizeram exatamente isso aqui que nós estamos falando. Porque a terra é boa, até boa, assim, produz, é fértil, mas os moradores são gigantes, eles são fortes, eles são poderosos, o nosso exército não tem experiência, as nossas armas são fracas, nós não vamos conseguir, o general deles é poderoso, o rei deles é poderoso, a cidade é fortificada, e não sei mais o que, vamos voltar para o Egito, porque é melhor ser escravo, porque pelo menos a gente está protegido lá no Egito, não tem como a gente avançar, vamos sair desse deserto, porque não vai dar certo, porque vai ser ruim, porque nós vamos morrer, nossas famílias vão morrer, eles vão matar os nossos homens na guerra, e vão sequestrar as nossas mulheres e os nossos filhos, vão tomar os nossos animais e vão roubá-los, vão fazê-los de escravos, e nós vamos todo mundo morrer aqui nesse deserto, vamos arrumar um jeito e vamos voltar para o Egito. É isso que eles fizeram. E o texto fala que Josué e Calebe disseram exatamente o contrário. Meus irmãos, a vida é difícil? O nosso trabalho às vezes é difícil, a nossa família dá trabalho, às vezes o salário realmente não dá porque alguma coisa acontece. Muitas coisas nós enfrentamos dificuldades, mas murmurar não vai resolver nada. A consequência foi, olha, beleza, tá bom. Deus se irou e falou assim, essa geração não vai pisar na terra. Já que eles não querem, já que eles estão com medo, não confiam, então nenhum deles vai pisar. Só Josué e Calebe. E assim se fez. 40 anos no deserto e nenhum deles pisou na terra prometida.
Murmuração é pecado e nos afasta de Deus. Então, se é pecado e nos afasta de Deus, quem vive na murmuração não demonstra caráter cristão. Tem que mudar de atitude, tem que viver de outras maneiras. E Paulo chama a igreja para mudar de atitude, porque não faz parte do nosso caráter cristão e é um mau testemunho para os lá de fora. Imagina, alguém da igreja conversa com alguém lá de fora, e aí a pessoa que é crente reclama de tudo. Qual expectativa ou qual motivação quem está lá fora vai ter para fazer parte da igreja? Claro que nós sabemos que o Evangelho, nós cremos na predestinação, cremos que é o Espírito Santo que transforma. Mas imagina você conversando com um descrente e você só falando mal da igreja, só reclama da sua vida, reclama de tudo. Ele pode pensar, bom, se ele é crente e está nessa situação, eu não vou mexer com isso então não. Melhor ficar do jeito que eu estou mesmo, que mal é mal, eu ainda estou um pouquinho melhor do que ele, né? Então nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós somos usados como pedra de tropeço na vida das pessoas. E Paulo não queria isso, tanto que Paulo fala assim, que eles deveriam preservar a palavra da vida, para que no dia de Cristo, Paulo percebesse que ele não havia trabalhado em vão. Paulo queria que eles crescessem, que eles desenvolvessem e que eles fossem fiéis ao Senhor e vivessem longe dessas murmurações. Infelizmente, o pecado nos assedia. Em alguns momentos nós agimos assim. Você pode fazer uma reflexão na sua vida e você vai perceber, você e eu, nós iremos perceber que em alguns momentos da nossa vida nós agimos assim. Nós reclamamos de coisas, mas nós devemos nos lembrar do Senhor, do tanto que Ele é bom para conosco, o tanto que Ele cuida de nós, o tanto que Ele é fiel, mesmo nós sendo infiéis. Então, meu irmão, se você está vivendo essa murmuração, muda aí de atitude, porque isso não é evidência de alguém que tem Jesus. É evidência de alguém que está longe de Jesus. E a última evidência do texto, verso 18. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Não poderíamos deixar de fora essa evidência. Alegrarmos em Deus. Veja que isso é o oposto da murmuração. Só vai ter condição de se alegrar em Deus aqueles que não vivem presos na murmuração. E detalhe, lembrando sempre, Paulo estava preso. Paulo não estava numa casa livre, Paulo não estava tranquilo, Paulo estava preso e vigiado por guardas. Então, mesmo assim, Paulo demonstra a necessidade de ter uma vida de alegria. É algo marcante na carta de Filipenses. Mesmo preso, ele estava chamando a igreja a viver uma vida de alegria. E aquele versículo famoso, o 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Paulo nos dá o antídoto. A verdadeira alegria está no Senhor. A verdadeira alegria não está nas coisas desse mundo, nas pessoas, no dinheiro, no trabalho, no status, mas a verdadeira alegria está em Deus. Por quê? O dinheiro pode acabar. As pessoas podem morrer. O status
Você pode ter hoje e amanhã não ter mais. O seu trabalho, a mesma coisa. Hoje você pode estar num ótimo trabalho, amanhã você pode ser mandado embora. As coisas desse mundo vão se acabar. Mas em Cristo Jesus, nós temos a verdadeira alegria. E essa, não há ladrão, não há traça, não há ferrugem, não há nada que possa roubar de nós. Essa alegria todos nós podemos ter. E ela, meus irmãos, é algo que vai acontecendo e crescendo cada vez mais. Ela é um exercício diário. Todos aqueles que foram salvos, que têm o Espírito Santo, têm alegria como fruto do Espírito. Mas essa alegria, ela deve ser fortalecida cada dia mais. E nós devemos aprender, nós devemos praticar essa alegria diariamente, porque ela faz parte de um caráter cristão. A verdadeira alegria é mesmo nos momentos difíceis que nós tivermos, nós temos condições de seguir em frente, ancorados em Cristo, não em nós, não nas pessoas, não no dinheiro. Porque se você ancorar no dinheiro, você pensa, nossa, amanhã eu preciso fazer isso. Mas aí você chega lá na hora e o dinheiro não deu. Aí você desespera. Porque Ele não vai dar essa segurança que nós precisamos. É só o Senhor que pode. E é nele que nós devemos nos agarrar. A videira verdadeira, a verdadeira alegria, para que nós, como povo do Senhor, estejamos firmados sempre nele. Você quer ter um caráter cristão? Você quer fortalecer o seu caráter cristão? Então aperfeiçoe a sua salvação. Tenha uma vida de santidade, de santificação. Cada dia mais. Não viva em murmurações, nem contendas, se afaste delas. Seja sempre grato ao Senhor. E viva alegre. Alegre no Senhor, mesmo em meio às dificuldades. É possível, meus irmãos, porque essa alegria não vem de nós, vem do Senhor. A Bíblia nos dá essa garantia de que em meio às adversidades nós podemos nos alegrar, porque a verdadeira alegria não está em nós e nas circunstâncias, mas em Deus. E que Deus nos capacite, que Deus nos fortaleça cada dia mais, para que nós possamos evidenciar um caráter genuinamente cristão. Nesse sentido, nós devemos oferecer a nossa vida totalmente ao Senhor. Nós pertencemos a Ele e precisamos nos dedicar e oferecer a nossa vida sempre a Ele. E que a cada dia, mais e mais, nós possamos buscar e desejar o Senhor. Como o cântico que nós iremos cantar agora, oferta de amor. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Esse é o desejo nosso, do nosso coração. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar ao Senhor esse cântico, fazendo dele também o nosso desejo, a nossa oração e aquilo que nós queremos, porque nos dedicando e buscando cada dia mais o Senhor, nós teremos condições de evidenciar um caráter genuinamente cristão. O pecado vai nos assediar, meus irmãos. Em alguns momentos nós vamos cair, mas nós não podemos desanimar. Devemos permanecer firmes e caminhar no Senhor dia após dia. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta
de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, com oferta viva em teu altar. Quero, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em seu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Nós queremos estar ao teu lado, Senhor. Nós queremos estar mais próximos do Senhor a cada dia. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a evidenciarmos um caráter genuinamente cristão. Ajuda-nos, ó Deus, a fortalecermos a nossa vida, a aperfeiçoar a nossa salvação, desenvolvendo, ó Pai, uma vida de santidade, uma vida de obediência ao Senhor e à sua palavra. Nos afaste, ó Deus, das murmurações, das contendas que não nos levam a nada, mas que, pelo contrário, que são pecado contra o Senhor, ó Pai. E ajuda-nos, ó Deus, a termos uma vida de alegria, de contentamento no Senhor. Sê com cada um de nós, ó Pai. Fortaleça a tua igreja, aplique essa mensagem em nossos corações, e que nós, ó Pai, sejamos servos verdadeiramente do Senhor, com um caráter genuinamente cristão. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito do Senhor repousem sobre cada um de nós aqui e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, agora e para todos sempre. Amém. Eu e o presbítero Marcos estaremos à porta. Aguarde até chegarmos lá.